Apresentação no trabalho de metodologia científica, Instituto Federal do Sul de Minas, campus Muzambinho. Vamos apresentar um artigo científico. Discentes: Rafaela Pafume, Mariane Aparecida e Felipe de Andrade. Cursamos o primeiro período de Engenharia Agronômica 2021. Título do artigo: Variação da fotossíntese e dos teores de carboidratos induzidos por ETFON e déficit hídrico na fase de maturação da cana-de-açúcar. Autores do trabalho foi o Guilherme Garcia Roberto, Camila Cunha e outros. A revista que publicou foi a revista Bragantina. Um importante índice para a indústria sucroalcooleira é a produtividade de sacarose em cana-de-açúcar, que pode ser relacionada à capacidade da planta em acumular sacarose durante a fase de maturação. Maturação é o processo fisiológico que envolve a formação de açúcar nas folhas e o seu deslocamento e armazenamento nos colmos. Para o plantio da cana-de-açúcar, é necessário duas estações distintas: uma quente e úmida, que proporciona a germinação, fervilhamento e o crescimento vegetativo, e uma fria e seca, que promove a maturação natural. Neste experimento foram usadas duas variedades de cana-de-açúcar, exposta ao déficit hídrico, que ele, moderado, é benéfico para a planta, pois durante a fase de maturação é necessária restrição hídrica para o aumento de sacarose nos colmos. Foi aplicado o ETFON, que é uma substância química indutora de maturação, que ao entrar em contato com o tecido foliar libera etileno, estimulando a produção desse hormônio. E também estimula o acúmulo de sacarose nos colmos. Foi feito o déficit hídrico associado com o ETFON, mas observou que os dois, ao mesmo tempo, não causou aumento na concentração de sacarose nos colmos, comparado aos tratamentos realizados separadamente. As plantas não poderiam mais acumular sacarose quando submetidas aos dois processos, pois seu limite biológico de acúmulo de sacarose teria sido alcançado. Apesar de se conhecer a eficiência de tratamentos como a restrição hídrica, a aplicação de reguladores para estimular o acúmulo de sacarose nos colmos, pouco se conhece sobre as respostas fisiológicas da planta, que levam à maturação. O objetivo desse estudo foi avaliar as respostas fisiológicas da cana-de-açúcar a diferentes tratamentos indutores de maturação e compreender melhor a fisiologia do processo. Agora eu vou falar sobre o material e os métodos utilizados. O material vegetal que foi utilizado foi plantas de duas variedades comerciais de cana-de-açúcar, a CP 955000 e a CP 942094. Essas plantas tinham 10 meses de idade e foram germinadas em bandeja com substrato comercial, como podemos ver no exemplo e da imagem. Agora sobre o desenho experimental. O experimento foi conduzido no mês de abril para minimizar o efeito da baixa temperatura do ar como indutor da maturação das plantas, e foi feito em casa de vegetação, que a altura varia de 2,5 a 4 metros, e as laterais são abertas para que seja a renovação contínua do ar, e as plantas foram conduzidas apenas com colmos primários. Por isso, desde o começo até o fim do experimento, os perfis foram retirados. Foram utilizados 16 tanques de alvenaria de 2 metros quadrados de área e capacidade de 1,53 metros cúbicos, com 15 plantas da mesma variedade em cada. O substrato que foi utilizado foi a terra, só que ela foi adubada de acordo com a análise nutricional. As plantas foram submetidas a um dos tratamentos. Um tratamento foi controle mais déficit hídrico mais aplicação de ETFON, e o outro foi déficit hídrico mais aplicação de ETFON. E o tratamento foi induzido em 4 tanques e 2 para cada variedade. Como que foi induzido o déficit hídrico? Teve a diminuição progressiva da rega, mas só que teve a monitoração da umidade do substrato, que teve que chegar até 50% da capacidade máxima de armazenamento de água. Isso ocorreu depois de 23 dias.
Logo após que o substrato chegou a 50% da sua capacidade máxima de retenção de água, depois dos 23 dias, a rega foi retomada para que as plantas sejam recuperadas. E a umidade do substrato ela foi monitorada pelo método gravímetro e o potencial total de água. Então, utilizou esse aparelho que eu coloquei aqui no exemplo. A aplicação do Etefon. Foi utilizado o produto Etrel da Bayer e ele foi aplicado no mesmo dia do início da restrição hídrica, só que no final da tarde. Já para aplicação, foi utilizado um pulverizador costal e automático pressurizado, modelo 16 litros da Sanmac, com barra de 3 bicos, com 80 segundos de pressão nominal máxima e com vazão total de 420 ml por minuto. E a dose aplicada de Etefon foi 480 gramas por hectare, e no dia e depois no uso longo do dia foi utilizada uma lona plástica para separar as plantas, para evitar contaminação. E nos tratamentos que não receberam o Etefon foi pulverizado uma água com surfactante, que foi o item da Arista Lixificante, com concentração de 1 ml por litro. A avaliação biométrica foi feita depois de 30 dias do tratamento, e por isso foi utilizado o planímetro, que é esse da foto, e as folhas foram contadas e pesadas para determinar a massa fresca. Já para o índice de umidade, as amostras de folhas e comas foram feitas em estufa com 60 graus Celsius, utilizado para estimar a massa seca total das plantas a partir da massa fresca avaliada, e foi utilizada dessa fórmula, que é massa fresca menos massa seca vezes massa fresca menos 1. Já as trocas gasosas foram avaliadas as folhas de terceira com língua aparente, no dia 1, 2, 5, 15, 23 e 30 dias de tratamento. E a simulação de CO2 foi avaliada com um analisador de gases por infravermelho, que é esse da foto. Já a radiação fotossintética ativa foi medida por esse quantômetro. Já a temperatura e a umidade do ar foram registrados continuamente durante todo o período experimental com o sistema de aquisição dados modelo L1 1400. A concentração de carboidrato ela foi determinada em amostras secas de folha entre nós dos 2, 6 e 10, após 30 dias de aplicação. Os açúcares solúveis totais elas foram em amostras extraídas com solução de metanol e o uso de concentração de sacarose foi determinado pelo método descrito pelo Van Endel. A concentração de açúcar redutor foi estimada pela forma: açúcar redutores é igual a açúcares solúveis totais menos a concentração de sacarose. E a quantificação do amido nas folhas foi feita utilizando-se um método enzimático. Agora sobre a análise estatística. O delineamento experimental foi feito em blocos cruzados, em parcela subdividida e com 4 repetições, e tratamento para cada variedade. Teve alguns motivos que tiveram no resultado pequenas variações, e esses fatores foram as variedades, condições hídricas e a aplicação de maturador. Já quando teve alguma diferença significativa, as medidas foram comparadas pelo teste de Tukey. Resultados e discussão. A temperatura média diária variou entre 18,3 e 24,7 graus Celsius, com mínimo de 12,5 no 12º dia de experimento e máximo de 32,7 no 30º dia. A umidade relativa mínima observada variou de 34% a 87%, com tendência de queda após o 10º dia, após o início do experimento. O RFA, radiação fotossinteticamente ativa, total, aumentou, chegando a 20,4 mols. Como podemos observar no gráfico, aqui vai mostrar a variação da temperatura, da umidade e da radiação fotossinteticamente. No gráfico A, pode-se observar que ela deu uma diminuída da temperatura e depois se manteve constante. Já na umidade do ar, ela teve uma variação até que grande, vamos dizer assim, mas depois, a partir do 10º dia, ela se manteve constantemente mais baixa. Já a radiação, ela só subiu seus níveis a partir entre o dia 10 e o dia 15, ela aumentou bastante o seu nível de radiação. A restrição hídrica causou progressiva diminuição do PSI, que é o potencial total da água no substrato. Como podemos observar, a partir do dia 15, que teve o maior déficit hídrico, podemos observar que também houve uma queda no PSI. Analisando os experimentos individualmente, o experimento IAC SP 95-5000
o tratamento com etéflon aumentou o crescimento do experimento da planta, sendo determinado pelo aumento da massa seca na parte aérea. Já o tratamento com déficit hídrico mais o etéflon causou diminuição do acúmulo de massa, principalmente em função de uma significativa diminuição da massa seca. Já o experimento IAC-SP 94, 2094, o tratamento com déficit hídrico causou diminuição do acúmulo de massa seca total devido ao menor acúmulo de massa nas folhas, na folhagem no caso. O tratamento com déficit hídrico mais o etéflon causou diminuição do crescimento em relação ao controle, motivado pelo menor acúmulo de massa nos culmos e diminuição significativa na massa seca. No gráfico A, podemos observar a variação de massa seca na parte aérea das plantas, do experimento 1, no caso 5.000, e no experimento 2, que é o 2094. Pode observar que com a utilização do etéflon, houve uma maior variação do experimento 5.000 em relação ao 2094. Já o gráfico B, que demonstra os resultados do experimento 5.000, podemos observar que houve uma maior variação na massa seca nos colmos, com a utilização do etéflon. Já no gráfico C, que é do 2094, a variação foi mínima, foi uma variação menor do que do experimento 5.000. O tratamento DH e DH mais EN, no caso déficit hídrico mais etéflon, causaram redução da área foliar total ao final do experimento das duas variedades. Então houve uma diminuição na área foliar total nos dois experimentos. A concentração de carboidratos nos colmos e folhas também foi afetada pelos tratamentos. No colmo do experimento 5.000, os tratamentos com etéflon e déficit hídrico mais etéflon causaram maior teor de sacarose na planta, sem alterar a concentração de açúcares redutores nas plantas. Nos colmos de 2094, do experimento 2094, os tratamentos DH de déficit hídrico mais déficit hídrico junto com o etéflon reduziram a concentração de sacarose, se comparados ao controle, com os teores de açúcares redutores permanecendo. A resposta à aplicação do etéflon foi dependente da variedade estudada, sendo o experimento 5.000 a mais responsiva, que obteve mais respostas ao estímulo do etéflon. Já o experimento 2094 não teve o crescimento e acúmulo de sacarose nos colmos alterados pelo tratamento com o etéflon. De fato, a resposta diferencial das variedades de cana-de-açúcar aos indutores de maturação é conhecida, assim como a suscetibilidade diferencial a estresses ambientais. O déficit hídrico causou redução da fotossíntese nas duas variedades e essa resposta foi associada ao fechamento estomático. Esse fechamento estomático ele não teve uma comprovação dentro do artigo. Assim, a redução do teor foliar de amido nas duas variedades sob déficit hídrico indica que as plantas utilizaram as reservas foliares disponíveis para suprir a demanda do dreno ou arcar com os custos metabólicos para manutenção da homeostase sob condição. Assim, os resultados do presente estudo indicam que o estresse hídrico foi menos restritivo para a produtividade da cana-de-açúcar quando ocorreu a aplicação do maturador, no caso o etéflon. A conclusão geral do artigo, então, é que o efeito do etéflon na cana-de-açúcar é o genótipo dependente, estimulando o acúmulo de sacarose no colmo e suprimento de fotoassimilados pela fonte de variedade responsiva, no caso do experimento 5.000. Tais efeitos não são associados à restrição do crescimento. Em relação à aplicação do etéflon, em conjunto com a ocorrência do déficit hídrico, o hipotético efeito aditivo do acúmulo de sacarose no colmo não foi verificado na maturação da